Voltamos então ao nosso habitat natural. Hoje é dia de pegar a estrada de 100% elétrico. E a bola da vez é o Yuan Pro. Essa SUV compacta da BYD que veio para revolucionar o mercado de SUV. É o 100% elétrico SUV mais barato que temos no mercado. Hoje vamos rodar mais de 500 km com ele na estrada. E aí, como será a autonomia desse carro? Vem com a gente até o final do vídeo e fica com a gente nessa volta elétrica. E como em toda viagem, o passo a passo é o seguinte: vamos zerar aqui a Trip A e a Trip B e vamos zerar também os cálculos de quilowatt-hora. Aqui vamos colocar Trip A zerada, Trip B, que será a nossa volta, também zerada. E aqui na multimídia, Edu, pega só, a gente vai zerar o último modo de condução, para a gente ver quantos quilowatts-hora ele vai gastar a cada 50 quilômetros. Gestão de energia, consumo de energia. Olha como ele está aqui hoje, 15,6 kWh para cada 100 km. Eu vou limpar os dados, os dois. Tempo de condução, e vou reiniciar aqui dos últimos 50 km. Limpar dados, tudo zerado. Primeiro passo de qualquer viagem, planejar no ABRP, parceiro. Vamos lá. Então aqui a gente abre o aplicativo da ABRP. Saindo da minha localização para Barreirinhas, eu utilizei, já escolhi aqui o Yuan de 42 kW, saindo com 100% de bateria e desejo chegar com pelo menos 10% ao meu destino. O aplicativo vem e calcula que serão 3 horas e 50 minutos de viagem, 258 km percorridos. Precisaremos parar em Axixá por 33 minutos, carregando de 57% a 92%, para chegar em Barreirinhas com 10%. Então, partiu para essa volta elétrica. Simbora com a gente. Estamos saindo agora, são 8h13 da manhã, saindo de casa. O modo de condução aqui eu vou mudar, Edu. Ó, a gente está lá no modo esporte. Eu vou colocar agora modo eco e vou deixar a regeneração no modo leve. É assim que eu gosto de viajar, porque o carro fica mais solto, beleza? São 8h13 e a gente vai pegar agora o trânsito urbano, mais ou menos 1 hora para sair daqui de dentro de São Luís e depois partiu estrada. Simbora com a gente. Uma hora depois, estamos aqui na ponte do Estreito dos Mosquitos. Para quem conhece, é uma ponte que divide a ilha de Upaon-Açu ao continente, né? Agora vamos aqui pegar a BR, atravessando o Maranhão. Já rodamos 35 quilômetros, mas demoramos 1 hora, em virtude do trânsito lento na saída da cidade. Agora é pé na tábua. Simbora! Até então, 63 quilômetros rodados e 80% de bateria. Façam aí suas contas. Se com 20% nós rodamos 63, isso quer dizer que 63 vezes 5 vai dar a quantidade de autonomia no modo de condução até agora. Lembrando que boa parte foi no ciclo urbano. Vamos ver com quanto ele vai chegar na fazendinha, que a gente já vai ter um parâmetro comparativo com como foi com o Mini, com o Dolphin GS e com o Dolphin Plus. – 88 quilômetros rodados, estamos chegando na fazendinha em Axixá e 71% de bateria, coincidentemente o mesmo percentual que chegamos aqui no Dolphin GS. Agora é parar no posto da Volts, dar aquela carga enquanto a gente toma um cafezinho para seguir viagem. Para delírio dos raters, mais uma vez o eletroposto está disponível. Bora tomar esse café, Edu. Galera, agora é plugar na tomada. O carrinho andou bem. Chegamos com um percentual interessante. Chegaríamos no limite se fôssemos direto até Barreirinhas. Agora é aplicativo da Volts Eletropostos.
A gente abre o aplicativo, ele já vai identificar onde estamos. Abrimos nosso aplicativo da Volts, ele já identificou que estamos no Empório Fazendinha. Eu vou colocar iniciar recarga, ele vai pedir para eu identificar aqui o QR Code, li o QR Code. Volts Fazendinha, iniciar carga, tomada 1. Carro e carregador estão se conectando. É agora que a mágica acontece. Eu já escutei o tec do carregador. Quer dizer que ó, vai começar a carregar, hein? Se liga só. Estamos aqui há 23 minutos, já carregamos 10 kWh, já alcançamos 93% de carga. Bora seguir viagem. Foi só o tempo de um café. 24 minutos de cafezinho foram suficientes para jogar 10,94 kWh a um custo de R$ 21,00 e estamos agora, meus caros, com 93% de carga. Partiu Barreirinhas. Bora! Alfredo, por que tu usa o modo de condução Eco e regeneração baixa, Standard? É o meu modo de condução do qual eu consigo ter maior autonomia na estrada. Isso é diante do meu modo de condução, do meu pé. Então aqui no modo Eco, eu não vou usar os 177 cavalos que o carro me entrega. Ele vai me entregar um pouco menos e os arranques serão um pouco mais lentos. Isso vai me fazer economizar energia e aumentar a minha autonomia. E o modo de regeneração baixo faz com que o carro fique mais solto. Então eu uso o modo alto, o right, na cidade, porque tem mais freio e pare. Então quando você freia, quando você diminui a velocidade na cidade, ele regenera mais. Na estrada eu não preciso disso. Eu prefiro que o carro fique solto, para que eu não precise acelerar de novo para poder atingir a velocidade que eu desejo. Esse é o meu modo de condução. Veja qual é o seu. Nesse teste de autonomia, eu estou rodando aqui a 110 km por hora. O BYD One Pro está me proporcionando uma dirigibilidade na estrada muito boa. É um carro que parece ter uma suspensão muito ajustada para esse binômio. Tu pode usar ele tanto no ciclo urbano quanto no ciclo rodovia. Então é um carro que me entrega estabilidade. Vejam, eu estou a 110, parece que eu estou andando a 80 por hora. Dá inclusive mais vontade de eu pisar no acelerador. E aí vem o pulo do gato, que é a autonomia desse carro. Lembrem que ele tem uma bateria de 45 kWh, a mesma bateria do Dolphin GS, mas ele tem 177 cavalos, ele é um carro mais pesado. E quando tu tá numa pegada como essa aqui, naturalmente tu vai querer acelerar mais. E aí tu pode fazer a autonomia dele lá para baixo. Então a gente está num trajeto saindo da capital maranhense, São Luís do Maranhão, indo até Barreirinhas, o berço dos Lençóis maranhenses. O trajeto é de cerca de 254 km por trecho, ou seja, hoje nós iremos rodar mais de 500 km, mas o aplicativo ABRP, ele me indicou que era necessário fazer uma parada em Axixá para fazer uma carga de 30 minutos para chegar até o meu destino final, porque ele já entende que naturalmente tu vai pisar nesse carro e tu vai fazer com que ele rode talvez menos do que 250 km. A gente vai se certificar disso. Fique ligado até o final do vídeo, porque eu vou te trazer com quantos por cento eu vou chegar em Barreirinhas, e na volta eu vou ver se eu consigo vir direto. Acompanhe para ver com quantos por cento a gente vai chegar. Só lembrando que no Dolphin Mini a gente conseguiu voltar chegando com 15%, e no Dolphin GS a gente fez esse trajeto chegando com 6% de carga. Então, se você ainda não viu esse vídeo, procure aí no nosso canal. Você vai ver que a gente já fez testes de autonomias em quase todos os veículos 100% elétricos da BYD, mas não podíamos deixar de fazer no One Pro, que é um dos mais pedidos. A respeito de tempo de recarga, o BYD One Pro
ele recebe em AC 6,6 kW. Ou seja, para você carregá-lo em casa, ele te entrega aquilo que tu precisa. Enquanto tu dorme, ele te entrega uma bateria completa. Aqui no nosso canal tem um vídeo que eu mostro a autonomia do meu carro, que é um BYD OnePlus, qual é a minha rotina de carregamento na cidade. E o meu OnePlus eu carrego apenas uma vez por semana. Uma vez por semana eu plugo ele na tomada enquanto eu durmo, e quando eu acordo ele está com a carga completa. A dinâmica nesse carro é a mesma. Talvez com 5 dias você precise dar uma nova carga nele, mas vai depender da sua rotina, de quantos quilômetros você costuma rodar por dia. Mas ele vai receber em AC, que é a corrente alternada, aquela da sua residência, que você vai carregar tanto num carregador portátil como no wallbox que vem com esse carro. E você vai gastar em média 5 horas para dar uma carga completa nele. Em DC, ele vai receber 60 kW, ou seja, de 30 a 80 minutos você perde aí 30 minutos de recarga. É o tempo de você parar para tomar um cafezinho, galera. A gente parou ali na fazendinha para ir ao banheiro, comprar um café, o Edu queria comer um bolo. A gente comeu esse bolo, tomou o café, foram 24 minutos de carga e saímos com 93%. Então, a gente faria essa parada mesmo que fosse com veículo a combustão. Você não está perdendo tempo. Só planeje a viagem e se certifique que na rota que você está indo existe redundância de eletropostos, beleza? De São Luís a Barreirinhas a gente tem uma oportunidade de carregamento em Axixá e temos uma oportunidade de carregamento em Santo Amaro. E o trecho total é de 254 km, então dá para fazer a viagem de forma confortável. A gente chegou na fazendinha com 71% de carga. Se você faz aí um cálculo de padaria, você enxerga e observa que daria para a gente fazer esse trajeto direto. Chegaríamos lá talvez com 5, 6%. Mas às vezes não vale a pena arriscar. A gente tinha uma oportunidade de recarga, ia parar para tomar um café, então carregamos. E eu sugiro que sempre façam isso. Se a gente for voltar direto é porque é um teste de autonomia e a gente vai ver qual é a pegada do carro. Mas nas suas viagens, sempre que tiver uma oportunidade de carregamento, pare. E sempre que o aplicativo da BRP ou qualquer outro que você goste de utilizar diga qual o tempo que você precisa parar, pare um pouco mais, porque você pode acontecer algum imprevisto e você pode gastar mais do que você esperava. As condições desse teste aqui são as seguintes. A de temperatura são as condições mais severas. Lá fora está fazendo 34 graus Celsius. Nós saímos de casa já depois das 8 da manhã, saímos de São Luís, do centro urbano, mais de 9 da manhã. Então iremos pegar sol a pino durante toda a viagem, ida e volta. Devemos parar para almoçar em Barreirinha e devemos voltar no período da tarde fazendo o trecho de volta. A minha sugestão para quem quer pegar a estrada de veículo 100% elétrico, principalmente quem roda aqui mais próximo dos trópicos e sofre esse calor que a gente passa aqui pelo Maranhão, Piauí, Ceará, a maioria do Nordeste e parte do Centro-Oeste do país, saia cedinho, aproveite aquele horário ali do amanhecer do dia, você já roda 300, 400 quilômetros antes do sol ficar a pino e aí você melhora a sua autonomia. Nesse período que estamos viajando nem sequer tem chuva, então nós já fizemos testes de autonomia aqui no canal que a gente mostra que se dá aquela chuvinha durante a viagem, você já consegue amenizar a sua autonomia, porque a temperatura do ar diminui, a bateria trabalha menos para encontrar a temperatura ideal e você consegue rodar mais com o carro. Um carro como esse, a bateria ela vai trabalhar melhor quando ela tiver ali cerca de 26 graus Celsius. Então entenda que além do ar-condicionado refrigerar aqui o ar, o carro também trabalha para refrigerar a bateria, para fazer que ela alcance a temperatura ideal e o carro te dê uma maior autonomia. Por isso também, quem mora em regiões mais frias, o carro às vezes tem que trabalhar para aquecer a bateria, para ela encontrar essa temperatura ideal e entregar a autonomia desejada. Isso é o que difere um carro elétrico atual e moderno dos antigos. Então, muito das fake news que vocês encontram aí, de carro que pega fogo, de carro que perdeu muito valor, de que isso e aquilo, são de carros que tinham baterias que não tinham um sistema de refrigeração tão moderno quanto as atuais,
que tem um controle térmico totalmente dinâmico e tecnológico. Então as baterias superaqueciam, elas perdiam a durabilidade, né? Essa também é a diferença de uma bateria de um carro elétrico para uma bateria de um celular. Muita gente compara com os iPhones e os outros smartphones atuais. Mas lembre-se, esses celulares aí, eles superaquecem. Pega seu celular e passa aí 1 hora gravando. Às vezes ele trava de tanto que ele aquece. Essa bateria não, tem um sistema próprio de refrigeração. Agora, as primeiras impressões aqui da estrada são formidáveis. O BYD One Pro te entrega um cockpit muito confortável, aquele banco que te abraça, que já é marca registrada da BYD. Ele tem uma altura muito boa, a galera aí que não tem uma estatura tão alta como eu, se sente muito confortável de dirigir esse carro, assim como o Dolphin Mini, né? Você tá alto aqui em relação ao solo. O Dolphin Plus, você já se sente um pouco mais embaixo, né? Esse aqui te dá uma altura boa. O carro em si tem uma boa altura do solo. Então, nos quebra-molas, buracos, ele te entrega mais conforto do que os Dolphins GS e Dolphin Plus. E acho que eles encontraram um conjunto perfeito de suspensão para esse carro. A maciez da suspensão te entrega muita estabilidade na estrada e conforto na cidade. Nesse quesito, me parece um carro muito ajustado em relação à potência, desempenho e suspensão. Primeiras impressões incríveis. E olha que já rodamos aqui quase 150 quilômetros. Alfredo, e quanto eu gasto para carregar um carro como esse em casa? Bom, aqui nós temos uma bateria Blade LFP, uma das mais seguras do mundo e mais modernas. Marcas como Toyota, Honda e outros países estão usando as baterias da BYD. Essa bateria de 45 kWh te custa algo em torno de R$40 para carregar de 0 a 100 na sua residência. Isso se você não tiver geração própria de energia fotovoltaica, porque aí você vai rodar com a energia do sol. É formidável e existe. Mas se você tiver numa autoestrada, o custo dobra, tá? Geralmente, os eletropostos cobram cerca de R$2 por quilowatt. Para você encher uma bateria de 45 kW, te custaria R$90. Para você rodar, o Inmetro diz que esse carro roda 250 km na estrada. E aí você faz um cálculo. É oportuno esclarecer, galera, que o carro elétrico na estrada, de fato, em alguns cálculos, a depender de qual veículo a combustão você utilize, ele não vai te dar uma economia gigantesca, um negócio assim exorbitante. Vai às vezes até se aproximar, mas vai se aproximar a veículos 1.0, que te entregam menos conforto, que te entregam menos potência, que não tem torque instantâneo, não tem uma multimídia que te proporciona, por exemplo, assistir a tua série favorita, né? Então, são comparações que eu vejo muito aqui pelo canal, mas resta oportuno esclarecer que, para a grande maioria da população, o ciclo BR ele vai ser 5% do teu uso. O restante vai ser em casa. Tu vai gastar 70 centavos por quilowatt ou custo zero com a energia do sol. Passando agora aqui na entrada de Santo Amaro, outro berço dos Lençóis Maranhenses. Rodamos 200 quilômetros até aqui, estamos com 38% de bateria. Lembrando que aqui é a segunda oportunidade de carregamento rápido até chegar em Barreirinhas. Então, se porventura a gente achasse que não desse para chegar, era entrar para Santo Amaro e pegar um DC lá. Partiu! Conforme previa o ABRP, chegamos em Barreirinhas com quase 10% de bateria. São 11% de bateria, 252 quilômetros rodados. Agora, pai, é colocar ele na tomada. Até aqui, rodamos gastando em média 15,7 kWh a cada 100 km. E nos últimos 50 km,
Gastamos 20,2 kW. Afinal de contas, a gente pisou forte quando estava chegando em Barreirinhas. Agora é botar na tomada. A Volts nunca decepciona. Só uma dica aqui para vocês, tá? Se o carro recebe 60 kW de DC, não tem por que eu parar num carregador de 120 kW, né? Aqui é um DC de 60 kW. Exatamente o que meu carro recebe. Bora. Abri o aplicativo Volts, já identificou que eu estou em Barreirinhas. Agora ele vai pedir para reconhecer o QR Code. Volts DC Barreirinhas número 2. Iniciar carga. Eu estou na tomada 1. Simbora. Carro e carregador já estão se conectando. Já disparou. Agora é a hora da gente comer e a gente carrega enquanto o carro carrega. Meus caros, todo mundo erra, né? Eu fiz um cálculo errado. Lá tem um DC de 60 kW e um de 120. E aí eu falei, não, eu vou no de 60, porque o One Pro só recebe até 60 em DC. Então para que eu vou ocupar o eletroposto de 120? Só que lembrem-se que cada eletroposto desse tem 2 bicos. Então se 2 carros juntos chegam, cada um vai receber 30. Então eu deveria ter colocado no de 120 para, se eu fosse dividir carga com alguém, eu ainda receber os meus 60. Acabou que terminei de almoçar, faz 40 minutos que a gente chegou e o carro está com 70%, mas já podia estar com 100, né? Vacilei. Galera, estamos aqui no eletroposto da Volts de Barreirinhas e se liga só nessa aventura. Acabei de conhecer o Remy com 0% de bateria nesse Dolphin Mini. Conta pra gente essa aventura, cara, como foi? Então, pessoal, eu vim lá de São Luís, peguei o carro essa semana, aí, poxa, a informação de que fazia 280 quilômetros, eu peguei o carro no centro de São Luís, uma família de italianos não sabem falar português e eu também não sei falar a língua deles. Aí quando vim de lá pra cá, com 95% de bateria, quando eles entraram no carro no centro de São Luís até aqui, decidi não recarregar no caminho. E quando chegou mais ou menos a uns 30 quilômetros de lá pra cá, a carga começou a descer e eu sem saber onde tinha Rezou muito, recarga. Rapaz, de lá pra cá eu vim orando, rezando, tudo que dava pra fazer. Galera, me peguei com Deus, mas deu tudo certo. Cheguei aqui, o meu amigo Alfredo estava aqui, me ajudou, já com 0% de bateria, 0%. Mas deu tudo certo, graças a Deus. E agora eu sei. Quando vier de São Luís pra cá, encostar na fazendinha, se tiver redundância de eletropostos, meu irmão, carrega mesmo que tu não precise. Valeu, Remy. Boa sorte, sucesso com o teu carro. Valeu, obrigado. Partiu, galera. 100% de bateria. Viagem A deu 252, viagem B eu vou zerar. Pra gente ver quanto foi só o trajeto de volta, beleza? Partiu São Luís. Bora para essa volta elétrica. Saindo de Barreirinhas agora com 100% de carga, carregamos 42 kW em 1 hora e 9 minutos e o custo de R$ 83. Quem já segue a volta elétrica conhece a minha teoria de que você pode economizar até R$ 25 mil por ano na troca do seu veículo a combustão por um veículo 100% elétrico. Mas Alfredo, como isso? Bom, meu exemplo. Eu era usuário de uma Toyota Hilux há mais de 10 anos. Meu custo de combustível mês era em média de R$ 1.500 por mês. Ou seja, em 12 meses eu gastava R$ 18 mil só de combustível. De IPVA nesse carro, eu pagava aí em média 4, 5 mil reais. E se você colocar aí pelo menos 2 mil de manutenção por ano,
você vai bater os 25 mil. Hoje, no estado do Maranhão, carros 100% elétrico tem total isenção de IPVA. Eu pago zero de IPVA. Combustível eu também pago zero, porque eu tenho geração própria de energia fotovoltaica, que já atendia a minha casa com sobra e agora atende mais 2 carros elétricos. Eu ando com a energia do sol. E a manutenção, o meu carro tem 5 anos de revisões gratuitas. Afinal, não tenho que mexer em carro elétrico. Eles te dão até revisões gratuitas. E aí eu conto para vocês uma história. Se para mim isso é muito útil e muito econômico, pois eu ponho 25 mil no meu bolso todos os dias, e uma observação aqui para vocês. Eu estou desenvolvendo uma ferramenta que vai te ajudar a calcular a sua economia de acordo com a sua rotina. Esperem que ela virá já já. Aí você imagina, se para mim já é um grande negócio, imagina para o Remy, que acabamos de encontrar no eletroposto de Barreirinhas. O Remy, ele é Uber. Recebeu o carro, como ele disse, há pouco mais de uma semana. Sabe quanto ele ganhou nessa corrida de hoje? Ele estava no Centro Histórico de São Luís quando chamaram para uma corrida para Barreirinhas. R$440 para ele rodar esses 250 quilômetros. Com um custo que ele vai ter aí de 80, entre 60 e 80 reais. Imagina só o lucro desse cara. Imagina o quanto os motoristas de aplicativo colocam no bolso por ano com a economia de um carro 100% elétrico. É simplesmente surreal, galera. Só esclarecendo para vocês, na vinda até a Fazendinha, a gente foi pé leve. A gente pegou muito trânsito na saída de São Luís e depois trânsito na estrada também, não conseguimos evoluir muito com o pé. Da Fazendinha para Barreirinhas, não. Eu tive tráfego livre, eu andei a 110, 120, algumas ultrapassagens, eu ultrapassei até o limite da via, 130, 140. O carro anda muito bem, como eu disse, a suspensão ajustada e a estabilidade que todo veículo elétrico dá em razão da bateria, faz com que tu ande nesse carro aqui a 110, 120, parece que você está andando a 80. Então a gente pisou muito e aí nós extrapolamos um percentual de 100% para esse trajeto de 250 quilômetros. O intento agora na volta é aliviar um pouco o pé. Eu vou rodar aqui a 100 km por hora. Nessa toada eu fui de mini, cheguei lá com 15%. É claro que nós estamos numa situação adversa, né? A gente está com sol a pino, muito calor lá fora, mas vamos testar e ver se ele consegue fazer essa volta direto sem parar. Fazendo a observação que o modo de condução permanece o Eco e a regeneração permanece a Standard. E aqui nós estamos apenas em 2 pessoas, eu e o Edu, e sem bagagem, beleza? Um diferencial do BYD One Pro em relação ao seu concorrente de preço, o Dolphin Plus, e ao seu concorrente de SUV, o One Plus, é que ele não vem com sistema ADAS, aquele de condução de faixa, frenagem autônoma. Ele tem apenas o piloto automático, tá? Então eu pedi agora 100 km por hora. Se um carro à minha frente frear, eu tenho que utilizar o freio para diminuir a minha velocidade. No Dolphin Plus e o One Plus, ele frearia de acordo com a frenagem do veículo à frente. Parece pouco, galera, mas quem usa o ADAS diariamente, que é o meu caso no One Plus, eu acho formidável. Era um item que eu achava que eu ia usar muito pouco, mas além dele ser um item de segurança, ele te dá essa segurança de tu saber que se porventura um animal, uma criança atravessar a frente do seu carro, ele vai frear sozinho. Ele também te descansa na estrada. Meu carro eu deixo ele rodar sozinho, com o ADAS ligado, ele faz curva sozinho, ele freia sozinho, eu só fico com a mãozinha aqui para poder ele manter a utilização do ADAS. Outro diferencial que esses outros 2 veículos da BYD entregam, que o One Pro não entrega, é teto solar, beleza? Mas é uma questão estética. Vai de você se gosta ou não. E claro, mais uma e não menos importante, pelo contrário, a mais importante que a gente sempre verifica nos veículos elétricos quando a gente vai trazer uma comparação. O comparativo de autonomia. O One Plus e o Dolphin Plus vai fazer 400 km na estrada com uma bateria de 60 kWh. Enquanto o One Pro, com a sua bateria de 45 kW e um carro mais pesado que o Dolphin Plus, vai ter uma autonomia menor. Algo muito relevante da gente discutir nesse comparativo Dolphin Plus e o One Pro e o One Plus é o preço, né? O One Pro
ele é um SUV que não tem no mercado brasileiro nenhum SUV 100% elétrico nessa faixa de preço. Hoje ele custa R$ 182.800 e existem campanhas de vez em quando que ele fica 10 mil mais barato, às vezes até um pouco mais barato do que isso. E ele confrontou diretamente na faixa de preço do Dolphin Plus, que também é outro BYD. Só que quais os diferenciais dele? São a autonomia, teto solar, acabamento. O acabamento desse carro aqui, ele está acima do Dolphin Plus. Agora, o Wheel One Plus, que já é o Wheel One com uma bateria maior, que vai te dar uma autonomia parecida com a do Dolphin Plus, você também tem um acabamento primoroso, mas ele já vai para casa dos 230 mil reais. E isso pode fazer muita diferença no bolso. Você vai ter que colocar a relação preço também na balança. Para quem está comprando o seu primeiro veículo elétrico, existe um ponto massa de você observar. Eu não sei se você já entendeu, mas esses veículos atuais, eles são um smartphone sobre rodas. Esse carro, galera, ele tem conexão via internet o tempo inteiro. Aonde você tiver sinal, ele vai ter conexão com a internet mediante um chip, assim como o seu smartphone. Isso possibilita que o carro receba atualizações de software. Olha que formidável! Você pode comprar um carro com X opcionais que no decorrer do tempo ele passe a te entregar mais opcionais do que quando você comprou. Eu já fui surpreso com mudanças na altura da minha buzina, com mudanças no ajuste dos meus faróis, e é possível inclusive que nesse tipo de atualização você receba algo que otimize o funcionamento da sua bateria e da refrigeração da sua bateria, até inclusive aumentando a sua autonomia. Então é formidável você imaginar que um carro como esse está conectado à internet. Olha só, você tem um aplicativo da BYD que você pode, de qualquer lugar do planeta, imagine hoje que você está tomando um café em Paris com seu croissant, e um amigo seu, ou seu irmão, ou seu pai deseja pegar o seu carro na garagem, que está em São Luís do Maranhão. Você pode, mediante aplicativo, desbloquear o seu carro, ligar o carro, ligar o ar-condicionado e liberar a condução do seu parente ou amigo. Tudo isso porque o carro está conectado à rede internacional de internet, assim como o seu aparelho telefônico. Se os dois estiverem conectados, você pode inclusive encontrar qual a localização exata que ele está e fazer todos esses opcionais que eu já observei. Se liguem só, agora que estamos mantendo 100 km por hora, ele baixou o consumo para cada 100 km de 17,7 kW. Em 20% de bateria já rodamos 55 km, ou seja, é possível que consigamos chegar até São Luís. Vamos tentar? Fazendinha Yaxixá, 164 km rodados e 35% de bateria. O que isso quer dizer, galera? Se de São Luís até aqui nós chegamos com 71%, gastamos 29%, será que esses 35% dá pra gente voltar? O que vocês acham? O teste agora é esse. É pegar esse carro e rodar direto para São Luís. Eletroposto da Volts, mais uma vez, para delírio dos haters, está disponível. Então, não vamos nem utilizá-lo. Vamos tomar um cafezinho de sempre, né, Edu? Bora. E a gente segue viagem. Vamos bater 500 km rodados, já estamos com 470 km rodados ida e volta e mais de 200 km de volta. 18% de bateria, próximo a entrar na ilha de Upauaçu, e uma conclusão muito certeira. A gente tirou um pouco o pé, mantivemos 100 km por hora e gradativamente o consumo foi baixando. Quando estávamos na ida, que eu cheguei a colocar 120, 130, 140, o consumo subiu para 21 kW a cada 100 km. Nós diminuímos para 70, caímos para 15 e agora estamos com 13,8 kW a cada 100 km. Esse sim
é um consumo formidável. Ou seja, se você deseja um BYD e-One Pro e você quer fazer pelo menos 300 km na estrada com ele, é possível, desde que você tire o pé e ande a 100 por hora. Se liguem que aqui no nosso canal a gente já subiu um review completo do e-One Pro. Esse vídeo tá incrível, não deixem de assistir. Mas eu me lembro bem que quando eu fiz o review, eu falei sobre a aerodinâmica desse carro, que ela era muito boa e muito acertada. Eu havia visto isso em outros reviews de outros colegas, mas a gente só aprende no uso. Coloquei esse carro na estrada hoje, vamos rodar mais de 500 km e cheguei à conclusão que a aerodinâmica dele pesa um pouco. Eu tenho o BYD e-One Plus e ele sim, eu entendo que corta melhor o vento. Esse carro tem uma potência incrível, ele tem um balanceamento muito bom, um equilíbrio muito bom entre suspensão, aerodinâmica e cavalaria. Porém, isso faz com que tu pise. Como o carro tem 177 cavalos, tem altura do solo, tem estabilidade, tu senta o pé. E aí quando tu senta o pé, meu camarada, tu pode chegar a consumir 21 kW para cada 100 km. É só conhecer o carro, depois de um tempo você vai se habituar a isso, vai saber correr um pouquinho mais e economizar a autonomia em outras circunstâncias. Sigam a minha dica, saiam cedo. A gente também pegou aqui situações adversas, um sol a pino, mas também não estávamos com bagagem nem carro completo. Então, coloque tudo isso na balança e sim, é possível você viajar de One Pro. Algo que me chamou também bastante atenção nesse teste é o display do e-One Pro. Ele entrega mais do que o One Plus e também do que o Dolphin Plus. É um display maior, bem didático. Ele tem aqui um gráfico que me mostra o tempo inteiro quanto eu estou consumindo da bateria. Então ele me mostra se eu estou na zona econômica, se eu estou entrando na zona intermediária ou se eu estou consumindo muito do carro. Isso é bem visível, é bem didático, facilita que eu economize também a bateria. E o percentual, a minha estimativa de custo, de gasto de bateria nos últimos 50 km está o tempo inteiro estampada aqui na minha cara. Isso também é muito bom e por isso eu vi essa evolução, caindo de 21 para agora estar com 13,4 kW a cada 100 km. Gravar um vídeo como esse para mim é um prazer inenarrável. Eu sempre fui apaixonado e afixado em combater falsas premissas. A Volta Elétrica nasceu para isso, para combater as fake news sobre elétricos. Eu tenho prazer sobre isso, mas isso dá trabalho e para que eu consiga alcançar mais pessoas, eu preciso que você encaminhe esse vídeo para aquele seu amigo que está em dúvida se vale a pena ou não trocar um combustão ou para aquele outro que já tem interesse, mas está em dúvida em qual modelo. Curte, comenta, engaja, para ver se o YouTube entrega mais para a gente e a gente, na medida do tempo, consegue aumentar o nosso canal e trazer conteúdos ainda melhores para vocês. 16%, já estamos na ilha de Upauaçu, mas ainda tem chão para chegar em casa. Será que vai dar? Fique até o final do vídeo que eu vou te mostrar com quantos por cento chegaremos em casa, qual foi o custo final de toda essa viagem e a média de consumo de quilowatts para cada 100 km. O e-One Pro foi lançado em setembro de 2024, nós estamos chegando na hora que a gente está gravando esse vídeo em setembro de 2025, vai completar aniversário de 1 ano e é um veículo que tem aumentado muito nas ruas. E esse teste mostra pra gente que além dele ter uma proposta urbana excepcional, para mim hoje, o BYD Dolphin Mini é o mais econômico e é o mais acessível, por isso ele é o 100% elétrico mais vendido do Brasil. Mas como os brasileiros gostam muito de SUVs, esse carro notadamente vai tomar uma grande proporção no mercado na medida que as pessoas perceberem as vantagens do 100% elétrico. E hoje nós provamos que é possível colocá-lo na estrada. Hoje ficou claro que é possível, por exemplo, ir de São Luís a Fortaleza, no Ceará, atravessar 3 estados e ir de uma capital a outra aqui no Nordeste. Já existe uma estrutura de eletropostos que te permite isso. O nosso parceiro Volts Eletropostos tem 5 eletropostos entre essas duas capitais, com uma distância média aí de no máximo 200 km entre um e o outro. Dá para você ir inclusive de BYD Dolphin Mini. E a tendência, meus caros,
é que na medida que vai aumentando a frota, aumente a quantidade de eletropostos nas estradas. Se informem, procurem, planejem, que vocês vão perceber que já é uma realidade viajar de 100% elétrico no Brasil. Aqui na Volta Elétrica a gente viaja o tempo inteiro. Semana passada eu estava em Teresina, hoje eu estou fazendo esse teste de autonomia no i1 Pro. Daqui a 3 dias eu vou estar indo de i1 Plus de São Luís até Fortaleza. Vou rodar cerca de 2.500 quilômetros. Vou jogar um campeonato, uma etapa do Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa. Eu sou atleta de tênis de mesa também. E vou trazer aqui no canal esse vídeo. Fiquem ligados que esse conteúdo vai ser muito massa. É, parceiro, please recharge. Ah, aqui fala em português. Aqui é por favor, carregue a tempo. E nós estamos a 12 quilômetros ainda do destino. Será que dá? Muito trânsito. Chegamos em São Luís. Eu gosto de emoção, né, parceiro? 7% de carga, 250 quilômetros da volta e no total hoje rodamos mais de 500 quilômetros no i1 Pro. Aqui na nossa multimídia eu posso mostrar para vocês o nosso gráfico de energia. Vamos ver como é que foi? Nos últimos 50 quilômetros fizemos 13,3 kW a cada 100 quilômetros. É só dosar o pé, galera. E aqui no consumo médio total desse veículo, a gente tem 15 kW para cada 100 quilômetros. É um carro que entrega na cidade, mas que também dá para rodar na estrada. Entregou o que o Imetro diz, na emoção, mas rodando muito bem. Um carro com muita estabilidade, um carro robusto, com 177 cavalos e que entregou o que poucas SUVs entregam. Acima de tudo, economia. 500 quilômetros rodados, gastamos apenas R$ 106. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu joinha, ative o sininho e encaminhe para aquele seu amigo que está em dúvida se vale a pena entrar no mundo da mobilidade elétrica. Então, até a próxima Volta Elétrica.